Você baixou a versão 7.0.3 da ECD e está com problema no J100 ou no J150 por conta dos códigos de aglutinação e está se sentindo perdido porque não sabe exatamente o que é o código de aglutinação ou como resolver essa questão? Ou ainda, recebeu uma sugestão do seu sistema de trazer o balanço patrimonial e a demonstração de resultado para dentro do J100 e do J150 com as contas analíticas nesse nível de detalhamento? Bom, então esse vídeo é para você. Eu vou explicar como resolver isso sob o ponto de vista do PGE da ECD. E aí, sugiro que você encaminhe esse vídeo também para o programador do seu sistema, porque ele vai conseguir parametrizar de acordo com o que eu estou explicando aqui. Então, vem comigo. Antes de mais nada, eu quero explicar então para você com algumas contas de exemplo, tá? E depois eu vou mostrar dentro do PGE da ECD como é que aparece esse erro e como que a gente vai resolver essa questão. Mas antes eu quero que você imagine o seguinte: lá no registro I050, que é o registro que corresponde ao plano de contas contábil, você tem todas as contas contábeis, sintéticas e analíticas em ordem, né? Ordenadas ali. Então a gente tem, por exemplo, aqui, nesse plano de contas dessa empresa, a gente tem 1.1.04.021 as contas de tributos a recuperar. Então essa é uma conta sintética, essa que está em negrito. As que estão abaixo dela são as contas analíticas. Na sequência, nós temos um outro grupo de contas onde temos duas analíticas. Bom, quando a gente pensa em demonstração contábil, balanço patrimonial, demonstração de resultado, ela não necessita ser feita a nível de detalhamento das contas analíticas. Não necessita. Se você quiser, por exemplo, pegar o total de tributos a recuperar e demonstrar tudo junto dentro do balanço patrimonial, você pode. E digo mais, se você quiser juntar, por exemplo, o saldo de tributos a recuperar e impostos a compensar numa única linha dentro do seu balanço patrimonial, isso também é possível. Mas isso tudo é possível desde que você saiba e você faça corretamente o uso dos códigos de aglutinação. E o que são os códigos de aglutinação? São códigos que você vai determinar lá no registro I052, ele é um registro filho de I050, onde você vai dizer o seguinte: eu quero aglutinar a conta de contribuição sindical a recuperar, IPI a recuperar, ICMS a recuperar, ou seja, eu quero que todo esse conjunto de contas analíticas sejam aglutinadas sob o código, por exemplo, 33. Estou chutando. Esse código de aglutinação, eu, usuário do PGE da ECD, é que vou dizer qual será o código. Se eu quisesse, por exemplo, dizer que o código é 1.1.04.021, eu também poderia dizer. Por exemplo, eu estou usando como uma lógica aqui, usar um código de aglutinação que corresponde ao código daquele grupo. Poderia, mas isso já não faria tanto sentido, por exemplo, se eu quisesse aglutinar códigos do grupo 021 com códigos do grupo 023, por exemplo. Eu quero que no balanço patrimonial as contas que estão dentro do grupo de tributos a recuperar, as contas analíticas, elas apareçam junto com as contas de impostos a compensar. Aí eu posso estar criando, né, uma linha dentro do meu balanço patrimonial chamada, por exemplo, tributos e impostos a recuperar e a compensar. Tá vendo? Diferente da forma como está formatado no meu plano de contas. Para isso, eu precisaria fazer o quê? Indicar para as contas analíticas que está aqui, né, dentro do grupo 23, as contas analíticas de RPJ estimativa e CSLL estimativa, eu teria que indicar também o código de aglutinação 33. Então, o código de aglutinação, ele é o código que eu determino. Quando eu digo eu estou falando eu, usuário, né, do PGE da ECD, eu, contador, eu determino qual código que eu quero que as contas analíticas se aglutinem para que eu demonstre isso dentro do meu balanço patrimonial. Então, veja que não é necessário você apresentar o balanço patrimonial a nível de contas analíticas. E eu estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas estão me relatando problemas no J100 e no J150 e algumas delas estão me relatando que os sistemas operacionais estão gerando o balanço patrimonial para o J100 a nível de conta analítica e está gerando balanços enormes e não há necessidade disso. Mas para isso você precisa saber como configurar dentro da ECD, tá? Mas basicamente tudo isso gira em torno
de você fazer uso do código de aglutinação. E se você pensa que isso é uma coisa nova, Juliana, isso surgiu por causa da versão 7.0.3. Não! Código de aglutinação já existe desde que a ECD existe, desde o layout 1. E ele sempre esteve ali presente, né? Para a gente aglutinar, para a gente informar para as contas analíticas. Veja, não existe código de aglutinação para as contas sintéticas. A gente só vai informar código de aglutinação para as contas analíticas. E aí eu já quero falar na sequência sobre o tal de T e D dentro do J100, do J150, dentro do balanço da DR. Esse T de totalizador e D de detalhe é relativamente novo porque ele surgiu no layout 7, ano calendário de 2018 e permaneceu para o ano calendário de 2019. Já deveria estar sendo feito de forma correta, entretanto o que se percebe é que nos layouts anteriores ele não acusava problema quando você não estava usando o detalhe. Veja que o manual da ECD já dizia que tinha que ter conta T e D. Então já estava nas regras do manual. Só que como o PVA não estava acusando erro, as pessoas simplesmente não prestavam atenção, não observavam essa questão. Então tá, antes de ir para o PGE, deixa eu mostrar outra coisa para vocês aqui, que é esse levantamento, esse apanhado que eu fiz do layout 678 no que diz respeito ao T e o D e ao código de aglutinação. Então aqui não dá para enxergar, eu vou aumentar um pouquinho, né? Mas vejam que eu fiz aqui, ó, eu colei lado a lado layout 6, layout 7 e layout 8. O que nós temos de regra em relação ao balanço patrimonial, que é o J100. Então, quando você vem aqui no layout 6, por exemplo, você observa que ele já fala no código de aglutinação. Ele diz aqui, ó, neste registro deve ser informado o balanço patrimonial da pessoa jurídica a partir dos códigos de aglutinação informados em I052. Então, essa regra, ela já existia. Na verdade, eu não fiz o levantamento para vocês aqui, mas eu acompanho a ECD desde que ela surgiu, porque dou treinamento nessa área, né? E para fazer esse vídeo, eu busquei todos os layouts para verificar desde quando que estava lá o I052 e ele estava lá desde o layout 1, certo? Para vocês eu fiz o levantamento só, o layout 6, 7, 8, para a gente ter então essa comparação. Mas como você pode observar aqui, ele fala, né? Que isso já deveria estar aglutinado no I052 já desde o layout 6, ano calendário 2017, mas para os anos anteriores também já existia essa regra. Continuando, o que ele diz aqui? O nível de detalhamento das demonstrações contábeis é de responsabilidade exclusiva da pessoa jurídica. Ou seja, ele não fala que tem que ser por conta analítica. Ele fala que esse nível de detalhamento é você, contador, que vai determinar. E vai determinar de que forma? Vai determinar fazendo uso dos códigos de aglutinação. É para isso que ele serve. É para isso que você vai utilizar, para dizer, eu quero aglutinar a conta tal, tal e tal sob este númerozinho. E aí você vai atribuir qual é o númerozinho que você vai usar como código de aglutinação. E como você pode observar também aqui, ó, no layout 7, ele fala a mesma coisa. Foram incluídas algumas novas regras de validação, mas no que diz respeito ao I052, ele continua falando a mesma coisa. E o que foi criado no layout 7, ano calendário de 2018, foi esse campo aqui, ó, de T e D. Então, como você pode observar, não é algo que foi criado agora com a versão 7.0.3. Isso já existia, inclusive no ano calendário de 2018 e permaneceu, como você pode observar aqui ao lado, para o ano calendário de 2019 também. E ele fala, de novo aqui, ele faz menção em relação aos códigos de aglutinação, ok? Visto isso, entendido o que é código de aglutinação, para que serve e que ele já estava previsto no manual, agora a gente vai então dentro do programa da ECD e eu quero mostrar qual é o problema e como resolver. Bom, então aqui, ó, ele está me dando, para esta empresa especificamente que eu estou testando, ela está me dando alguns erros. Então eu vou pedir para exibir quais são esses erros, tá? Quando eu mando exibir erros, ele diz aqui, ó, deve existir pelo menos uma linha com indicador do tipo D de detalhe dentro do balanço patrimonial. Aí quando eu peguei esse arquivo dessa empresa para olhar, olha só o que acontecia aqui. Esse aqui já é o balanço patrimonial dela com as devidas alterações que eu levantei, que eu promovi, tá? Quando eu olhava aqui para esse balanço patrimonial,
Tá vendo essa coluna D aqui, ó? Aqui é onde a gente tem a indicação do código de aglutinação, se ele é um código de aglutinação totalizador ou no detalhe, né? E quando eu olhava para cá, tava tudo assim, ó, tudo do tipo T, tá? Tudo do tipo T. Primeira coisa, então, que eu fiz foi alterar de T para D aquelas contas que, na verdade, correspondiam à soma dos saldos das contas analíticas. Por exemplo, aqui, deixa eu botar um pouquinho para o lado, ó. A gente tem uma conta de duplicatas a receber que tem aqui um saldo de 516.179. Essa conta de duplicatas a receber, na verdade, quando você abre, existe um grupo, né, de duplicatas a receber, você abre, existem uma infinidade de contas analíticas, que eu não quero trazer elas analíticas aqui para dentro. Eu quero que elas sejam somadas para demonstrar. Juliana, mas se elas foram somadas para apresentar no balanço, elas não deveriam ser do tipo T ao invés do tipo D? Aí é que está o erro na interpretação de muitas pessoas. Por quê? A conta ela vai ser do tipo D, ela é no maior detalhamento possível dentro do balanço patrimonial. A conta do tipo D, ela não é a conta analítica, mas ela corresponde à linha dentro do meu balanço patrimonial, onde eu vou fazer a soma de uma ou mais contas analíticas para apresentar dentro dela. Então, aqui dentro, eu estou somando uma infinidade de contas analíticas para demonstrar o total de duplicatas a receber no balanço patrimonial. Essa empresa aqui, ela estava tudo do tipo D, né? Então, o primeiro passo que eu fiz foi colocar colocar do tipo D o que era do tipo D. Juliane, como que tu identificou o que era do tipo D e o que era do tipo T? Bom, eu extraí o balanço patrimonial que eles já haviam montado para o J100, da forma como eles desejavam apresentar, e é importante dizer aqui o seguinte: você não precisa fazer o balanço patrimonial na forma como está aqui na sua tela agora. Esse aqui é o nível de detalhamento escolhido por esta empresa. Você pode fazer num nível de detalhamento maior ou menor conforme as suas necessidades. Então, eu atendi a esse cliente, que foi um cliente de consultoria, onde, analisando o balanço que ele desejava apresentar, eu identifiquei quais eram as contas do tipo D e do tipo T. Então, como eu disse, as contas do tipo D são as contas de maior detalhamento possível dentro do balanço patrimonial. Feito isso, então, aquelas que eram do tipo D, então todas essas que estão aqui em branco, ó, que são do tipo D, eu preciso indicar o código de aglutinação no registro I052. O que o PGE da ECD ele vai fazer? Vamos supor que o código de aglutinação, ó, eu vou pegar aquele tributos a recuperar que a gente tinha feito lá no slidezinho do início do vídeo, tá? Então, aqui eles optaram por aglutinar como 1.1.04.21. Mas vamos supor que eu quisesse aglutinar isso sob o código 33. Posso? Posso. O código de aglutinação não tem nada a ver com o código das contas sintéticas ou analíticas que você utiliza. É um código que você vai atribuir, então pode ser qualquer código. O que você tem que observar é o seguinte: todas as contas analíticas que são de tributos a recuperar e que você deseja que o saldo seja apresentado nesta linha de tributos a recuperar, você vai ter que indicar o código 33, tá? Então, esse é o ponto. Define qual o código que você vai utilizar, vai no registro I051, procura todas as contas analíticas que você tem e faz menção do código de aglutinação, que nesse caso, a título hipotético, eu estou usando o 33, tá? Mas você pode usar qualquer um. Para as contas que são, para as linhas, eu vou chamar de linhas, porque contas remete ao plano de contas, né? Então, para as linhas do teu balanço patrimonial que forem totalizadoras, do tipo T, você não vai informar código de aglutinação no registro I052. Isso é muito importante que você entenda, tá? Então, por exemplo, a conta aqui, ó, caixa equivalente de caixa, depósito bancário e aplicações financeiras de liquidez imediata, cada uma dessas aqui é do tipo D, tá? E elas estão totalizadas numa linha de nível superior, elas estão totalizadas nessa conta aqui do tipo T, caixas equivalentes de caixa. E veja que dentro do que você vai fazer na ECD, você vai ter o nível de aglutinação. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, pode ter quantos níveis forem. A questão do nível da conta de detalhe, ela não precisa necessariamente corresponder ao nível de detalhe da analítica. Tu pode ter, por exemplo, uma analítica que é nível 7,
aglutinada numa conta de detalhe nível 4, porque o nível aqui, ele tem a ver com o nível do balanço patrimonial e não com o nível do teu plano de contas, tá certo? Então, quais contas do teu plano de contas tu vai escolher aglutinar nessa linha caixas e equivalentes de caixa? Quais contas do teu plano de contas, quais contas analíticas do teu plano de contas, tu vai aglutinar na linha depósitos bancários à vista? E é aí que está o X da questão. Então, primeira coisa que você tem que fazer, identificar as contas do tipo D e alterar isso dentro do programa gerador. Por que eu estou falando dentro do programa gerador? Obviamente que o teu sistema operacional deveria te dar recursos para que você fizesse isso dentro do teu sistema operacional, mas se ele não te der esse recurso, você tem como fazer dentro do PGE da ECD, e é isso que eu vou ensinar para você a fazer lá dentro do PGE da ECD, beleza? Show de bola. Então, vamos lá no PGE da ECD para eu te mostrar como fazer isso aqui. Ah, e já deixa eu pegar um códigozinho de aglutinação aqui, para depois eu mostrar lá no I052. Show de bola. Então, vem aqui. Os erros todos que deram aqui foram relacionados ao J100, tá? Eu não vou ler um por um, mas assim, todos eles relacionados a essa questão. Você vai ver o seguinte, que se você mexer no T e mudar para D e passar o validador de novo, sem mexer nos códigos de aglutinação, vai continuar dando erro. Ele só vai parar de dar erro depois que tu fizer tudo que eu te falar para fazer, tá? Que vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Eu te digo isso porque eu fiz os testes, no dia que saiu a versão e saiu o problema, eu fiz os testes diretamente na mão. O sistema não estava pronto para fazer essas parametrizações e eu fiz dentro do programa gerador e parte dele eu fiz dentro do bloco de notas porque era mais rápido, tá? Mas ainda assim levou algum tempo, mais de 1 hora para a gente estar resolvendo isso aqui, tá? Claro que vai depender do tamanho da empresa, mas é possível fazer. E o que a gente tem que fazer? Então tá, vamos lá. Eu vou aqui em escrituração, dados da escrituração e vou abrir a minha ECD. Abriu a ECD, primeira coisa, vamos lá no balanço patrimonial. Então a gente vem aqui em demonstrações contábeis, vou clicar no ano e aqui dentro do balanço patrimonial, como você pode observar, ó, tá tudo com tipo T. E a gente precisa ter ao menos uma do tipo D. Mas como vocês viram lá no meu levantamento, o levantamento que eu fiz tem várias do tipo D aqui. Então tá. Então eu vou alterar aqui de T para D. Essa conta ela tem que ser D. Salvei. Essa daqui tem que ser D. Aí como que tu sabe, Juliana? Porque eu fiz aquele levantamento prévio, tá? E essa daqui também tem que ser D. Tá, e essa de baixo, Juliana, será que tem que ser D? Essa do circulante? Não sei, vou olhar lá no meu levantamento de novo. Ó, eu botei essas 3 como do tipo D, aí depois tem uma conta de circulante, é isso? Não, deixa eu ver o nomezinho dela aqui. Não, na verdade, o nomezinho dela é de clientes, ó, descrição do código de aglutinação. Clientes. Segundo o meu levantamento, ela é uma conta do tipo T, ela não é o maior nível de detalhamento. Quais contas de detalhe nós teríamos então? Duplicatas a receber e duplicatas a receber filial São Paulo, né? Então, eu vou alterar essa daqui de T para D. E aí, assim, eu vou fazer isso em todas as contas que eu fiz o levantamento, que é do tipo D. E para todas as contas que eu fiz o levantamento para o tipo D, eu preciso fazer o código de aglutinação. Porque o PGL vai fazer o seguinte. Tá vendo que eu tenho uma conta aqui, ó, duplicatas a receber com um total de 516.179,62? O programa gerador ele vai procurar lá nas contas analíticas, todas as contas analíticas que têm o código de aglutinação para vir para essa linha, vai somar o saldo delas e vai ver se bate com o que está aqui. Se o saldo que está lá não bate com o que está aqui, vai dar erro. E por que o saldo que está lá pode não bater com o que está aqui? Muito provavelmente porque você não fez a parametrização do código de aglutinação. É pouco provável que seja por conta de erro de lançamento. A possibilidade mais provável aqui de ter acontecido é de que você tenha, né, esquecido de fazer a amarração com o código de aglutinação. Beleza, Juliana, mas como que eu faço esse código de aglutinação? Você vai vir aqui em plano de contas e aí você vai procurar as contas analíticas. Lembrem do que eu falei, contas sintéticas não devem receber código de aglutinação. Então, como você pode observar, a gente tem aqui, por exemplo, a conta caixa, né?
Quando eu clico nela, aqui embaixo abre uma aba chamada Código de Aglutinação. Tá vendo que não existe nada? Esse é um problema, porque todas as contas analíticas que tenham saldo, pelo menos as que tenham saldo, ela tem que receber o código de aglutinação para que esse saldo, então, seja comparado, né, transportado, digamos assim, comparado com o balanço patrimonial que você incluiu no J100. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em caixa, vou clicar no maisinho aqui embaixo e vou dizer qual é o código de aglutinação que eu atribuo para essa conta. Aí eu quero que você observe o seguinte, lá ela tá com um código de aglutinação, quando eu digo lá no J100, ela tá com esse código aqui, ó. Mas se eu não quiser usar esse código seria o mesmo do grupo, digamos assim, da conta sintética. Se eu não quiser usar isso aqui, eu quero usar um número, por exemplo, 48, eu consigo? Consigo. Só que aí eu tenho que usar, além do 48, aqui na conta analítica da conta caixa, eu teria que no balanço, ó, deixa eu voltar lá no balanço. Eu teria que lá no balanço também estar utilizando o código 48. Então, por exemplo, a conta aqui, ó, caixas e equivalentes de caixa, eu teria que dizer que o código de aglutinação dela é 48. Aí todas as contas analíticas que lá eu disse que a aglutinação era 48, todo o saldo daquelas contas analíticas tem que corresponder ao saldo da minha conta, da minha linha, na verdade, no balanço patrimonial, que usa o código de aglutinação 48. Então, isso eu estou fazendo e estou te mostrando para te dizer que o código de aglutinação é o que menos importa. Aqui eu achei extremamente inteligente eles utilizarem, né, essa empresa optar por utilizar o código de aglutinação, um código que já corresponde às contas analíticas, né? Porque se você pegar a conta analítica do caixa, por exemplo, vamos voltar lá no plano de contas, ó. Quando você olha para a conta caixa, qual que é o código dela por inteiro, né? 1.1.01.001.5. Para essa empresa é esse o código. E qual que foi o código de aglutinação que ela utilizou aqui? Deixa eu alterar, que eu vou usar o mesmo código que ela está usando lá, tá? Eu só alterei para 48 para mostrar para você que é possível qualquer código. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar o código 1.1.01.001. Por que eu digo que eu achei inteligente o que eles fizeram? Eles, na verdade, utilizaram como código de aglutinação o código, né? Os 4 primeiros dígitos, digamos assim, o código corresponderia à sintética, ao grupo, tá? Não precisa. Mas eu acho que é interessante porque facilita. Então, por exemplo, 1.1.01.001 para a conta caixa, por exemplo, e para a próxima conta analítica do mesmo grupo, a conta caixa filial. Eu posso dizer, então, que o código de aglutinação dela é 1.1.01.001. Então, vamos só esperar abrir aqui. Pronto, ó. Coloquei, salvei. O que ele vai fazer? Todo o saldo da conta caixa e todo o saldo da conta caixa filial, ele vai aglutinar nesse código que está aqui embaixo. E aí, a parte trabalhosa, então eu acredito que você já deve ter entendido o que tem que ser feito. A parte trabalhosa disso é você ter que fazer isso para todas as contas analíticas, que dentro do teu software talvez fosse mais rápido de fazer, porque você poderia, sei lá, copiar e arrastar, digamos assim. Aqui não, aqui você teria que entrar conta por conta, analítica, lembrando que a sintética não tem código de aglutinação, e incluindo esse código. Isso demora, é um processo chatinho de fazer, mas dá super certo, tá? Eu vou validar esse arquivo de novo, né? Vou fazer as alterações aqui. Na verdade, eu já tenho o arquivo alterado, que eu havia alterado anteriormente, e eu vou validar ele aqui para vocês darem uma olhadinha o que vai acontecer. E como você pode observar, ele agora me dá apenas uma advertência de que não foi recuperada a ECD do período anterior, tá? Então, quando você vem aqui no balanço patrimonial, por exemplo, ó, eu vou mostrar para vocês de novo, né? Aquelas informações que eu já havia mencionado e vou mostrar o balanço lá, o resultado. Então, aqui, ó, em demonstração contábil, o balanço patrimonial está aqui, ó, né? Agora, ele já nem permite mais alteração, porque já foi validado, né, com sucesso, e ele já está as alterações aqui, de T para D, né, nas contas de maior detalhamento, ó, foi feita a alteração de todas elas, e todas as que estão com a marcação do tipo D, detalhe, tiveram
o respectivo código de aglutinação informado no plano de contas. Quando eu venho aqui em plano de contas e busco quaisquer conta analítica e olho para o código de aglutinação, todas elas vão estar com o respectivo código informado. Todas. Se uma delas não tiver informado, vai dar erro. Então tem que estar com todas as contas analíticas com o respectivo código de aglutinação. Feito isso, ele valida com sucesso, como você bem viu, e você consegue acessar a sua demonstração contábil, ó, sem tá com conta analítica. E agora a gente vai finalizar com chave de ouro, então. Olha só isso aqui, que coisa linda. É uma demonstração contábil que não está a nível de detalhamento de conta analítica e ela tem apenas 2 páginas e já traz toda a informação que essa empresa considera importante para ela. Tá certo, gente? Então é assim que se resolve esse problema do J100 e do J150. Espero ter ajudado. Se você acha que esse vídeo contribuiu para você, se inscreva no canal, dá um joinha aqui para dizer que você gostou e indique esse vídeo também para outros colegas para que eles possam entender, né, como faz essa correção, esse ajuste do J100 e do J150. E sugiro também, caso o seu sistema não esteja ainda adequado para gerar de maneira, né, a não exigir nível analítico, porque não precisa trazer por conta analítica para o balanço. Se o seu sistema ainda está com esse tipo de problema, encaminhe esse vídeo para o suporte do seu sistema, que acredito que vai ajudar bastante para eles atualizarem o seu sistema e te permitirem fazer isso pelo teu software, ao invés de fazer pelo PGE da ECD. Até a próxima!